RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e hoje entrevistamos o especialista em relações internacionais, religião e antissemitismo, Igor Sabino. Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Igor, também não podemos esquecer de mencionar que tu és doutorando em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, no Brasil. E deixa-me que te diga uma Sim. coisa que, no que diz respeito a termos académicos, somos parecidos, porque eu sou licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais. Ah, que coisa boa, que legal. E vim para uma rádio, tudo a ver. Não, mas tem a ver sim. Tem sim. É uma área muito abrangente. É verdade, principalmente relações internacionais. Bom, nós sabemos que, de acordo com as Nações Unidas, o Holocausto foi um ponto de virada na história da humanidade, principalmente pelos seus maus motivos. E hoje, sendo o dia 27 de janeiro, o dia em memória das vítimas do Holocausto, temos o objetivo, principalmente, de não nos esquecermos do genocídio de milhões de judeus. E curioso é que muitos dos nossos ouvintes podem não saber o que é que foi o Holocausto. Tu poderias resumir o que é que se tratou realmente o Holocausto? Sim. Que palavra é essa? Sem dúvida. O Holocausto, ele de fato, ele é considerado aí um marco na história da humanidade, né, principalmente a nossa história moderna, mais recente. Trouxe aí uma série de consequências para como a gente enxerga o mundo, como a gente pensa as ciências sociais, mas também, né, a própria noção do direito internacional, dos direitos humanos, foi muito influenciado por essa tragédia que aconteceu aí na Europa. E a gente pode dizer que o Holocausto, né, foi uma tentativa do governo nazista, né, do Hitler, do Terceiro Reich, de aniquilar por completo toda a população judaica da Europa. Então, é claro que houve outras vítimas do Holocausto, né, a gente não pode esquecê-las. Teve a comunidade Roma, né, que são os ciganos, também teve os deficientes físicos, teve os homossexuais, mas houve um elemento que é o que torna o Holocausto tão diferente de outros genocídios, de outros crimes contra a humanidade, que foi esse caráter transnacional e esse objetivo realmente de aniquilar por completo o povo judeu. Então, até mesmo dentro dos campos de concentração, durante os primeiros durante o início, né, do Holocausto, porque uma coisa também importante a gente ressaltar é que quando o Holocausto ele teve início, não foi logo direto nos campos de concentração, né, teve vários estágios. O objetivo era realmente aniquilar a população judaica, né, era da Europa inteira, era limpar a Alemanha, criar uma raça pura na Alemanha, mas como chegar a esse fim é que não se sabia. Então, os meios foram mudando. Então, houve alguns prisioneiros que morreram por fuzilamento, e por aí vai. Mas os judeus, eles sempre eram tratados com um requiem a mais de crueldade. Eles eram humilhados, eles eram torturados, porque Hitler enxergava os judeus como sendo uma raça não somente inferior, mas também que trazia uma ameaça para a Alemanha e para a sociedade como um todo, para o mundo. Então, era uma ameaça essencial que tinha que ser aniquilada. Não bastava eles serem subjugados, eles tinham que ser extirpados da face da terra. E é por isso que a gente vai ver que ele vai criar, assim, vai chegar a medidas extremas, como, por exemplo, pedir que a Finlândia deportasse a sua comunidade judaica, e havia cerca de 400, se não me engano, judeus, assim, um número pequeno, mas era algo que começou na Europa e que realmente tinha o objetivo de ser no mundo inteiro. Então, os judeus que viviam no Oriente Médio, Hitler também queria exterminar, porque ele via os judeus como sendo essa ameaça. Então, eu acho que a grande questão que diferencia o Holocausto de todos os outros genocídios que a gente teve, não somente nos séculos passados, mas no século atual, né? A gente tem hoje um genocídio acontecendo na China com os muçulmanos uigur, a gente teve uma tentativa de genocídio contra os cristãos e yazidis no Iraque, na Síria, pelo Estado Islâmico, mas o que diferencia o Holocausto é exatamente esse caráter do antissemitismo, que infelizmente tem voltado a ressurgir. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre o Holocausto. Sem dúvida alguma. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é: como é que é possível que no país onde surgiu o protestantismo
foi onde se deu das maiores tragédias que a humanidade já viu. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Então, eu acho que essa é uma história aí muito complicada, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais nós cristãos a gente deveria estudar mais o Holocausto, Uhum. porque é triste reconhecer isso, mas um dos elementos que mais contribuíram, que mais tornaram o Holocausto possível, foi exatamente o fato da Alemanha ser um país majoritariamente protestante. Quando a gente fala sobre o antissemitismo, a gente precisa entender que o antissemitismo ele vai surgir do cristianismo. Vai ser, infelizmente, uma consequência da institucionalização da nossa fé, né, quando surge não o cristianismo, mas a cristandade, né, quando a gente vai ver Constantino. Então, existiu uma teologia que foi desenvolvida desde o início dos pais da igreja, claro que teve um contexto ali de separação entre o judaísmo e o cristianismo, mas a tradição do adversos e odeios, né, o adverso ao judeu, na ideia de que os cristãos eles eram o Israel verdadeiro. Então, uma vez que os judeus eles tinham sido cúmplices, eles tinham sido responsáveis pela morte de Jesus, eles tinham essa culpa coletiva pelo crime de deicídio, então eles precisavam sempre ser punidos, serem subjugados. Essas pessoas não pregavam, obviamente, a destruição por completo, mas pregavam a conversão forçada, muitas vezes, né? O judeu ele iria desaparecer por meio da conversão ao cristianismo. Então, durante séculos na Europa, havia esses estereótipos antissemitas, havia essa visão contra os judeus, né? O próprio Martim Lutero, que foi um grande reformador, um homem muito importante para a fé cristã, mas que teve um legado antissemita muito terrível, né? Um dos últimos livros que ele escreveu no fim da vida chamava-se Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Então, a princípio, ele tentou ser amigo dos judeus, tentou evangelizar os judeus. Quando ele viu que os judeus não se converteram, ele passou assim para um ódio aberto. Nesse livro ele dizia que as sinagogas tinham que ser destruídas e coisas do tipo. Então, quando Hitler, quando os nazistas eles chegam ao poder e eles trazem esse discurso de que os judeus eles são a ameaça, por mais que ele traga um elemento novo, que era o elemento racial, étnico, de limpeza, né, da raça pura, mas já havia um ambiente, um solo muito fértil para essas ideias. E vários oficiais nazistas, um principal jornal de propaganda nazista, que era o Der Strömer, ele sempre citava não somente frases de Lutero, como até mesmo versículos bíblicos tirados do contexto. A gente tem também discursos do Hitler que dizia que o primeiro antissemita foi Jesus, né? Então ele pegava o texto dos evangelhos, quando Jesus ele entra no templo, que coisa mais contraditória, né? Sendo Jesus judeu. Pois é, exatamente, mas aí qual foi a estratégia do Hitler? Haviam teólogos que eles foram criar a ideia, criou-se uma identidade de um Jesus ariano. Jesus ele não era judeu, na visão, na teologia nazista, né? Os nazistas desenvolveram a própria teologia de que Jesus ele veio para os judeus, mas como os judeus o rejeitaram, então é como se Jesus tivesse aberto mão da sua identidade judaica e se voltado contra esse povo por completo. E agora caberia à igreja fazer a mesma coisa. Então havia toda uma justificativa religiosa que fazia com que aqueles cristãos eles fossem nazistas e não sentissem peso na consciência. E isso é uma história muito triste do cristianismo, que às vezes a gente não entende, e eu acho que a gente precisa lembrar disso para que esse erro ele não se repita, mas eu também não acho que o problema seja o cristianismo em si, porque muita gente pode usar isso para querer descredibilizar a fé cristã e coisa do tipo. Quando a gente para pensar, várias pessoas que arriscaram as suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto, embora tenha sido uma minoria, infelizmente, dos cristãos, o fizeram com base também na mesma Bíblia, no mesmo evangelho que os nazistas eles deturparam, né? Então, a Corrie ten Boom, que foi a um campo de concentração, né, que escondeu os judeus em sua casa, ela fazia isso porque ela e o pai, a família dela sempre orava pelos judeus e tinha um amor especial pelos judeus por conta daquilo que eles viam na Bíblia. Então, o problema não é o evangelho, o problema não é Jesus, mas o mau uso que aconteceu, e a gente precisa estar atento para não repetir, não manter esses estereótipos anti-judaicos e achar que isso é sinônimo do evangelho. Eu acho que o problema está na má interpretação das escrituras. Já começa por aí, que aí o grande erro começa. No que diz respeito aos dias de hoje, Sim. Acreditas que houve um aumento do antissemitismo ou que até mesmo há pessoas que chegam a negar
o que aconteceu no Holocausto, porque hoje em dia negacionismo virou moda para tudo, né? Como é que tu vês o espectro hoje em dia? Então, hoje os dados nos mostram que realmente houve um aumento assim muito grande no antissemitismo. Então, a gente tem alguns elementos que contribuem para isso, né? De acordo com a pesquisa que foi feita em 2019 pela ADL, que é a Liga Antidifamação dos Estados Unidos, uma das principais organizações que monitoram o antissemitismo no mundo. Em 2019, cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo tinham algum tipo de crença, de estereótipo antissemita. Então, esse é um número muito alto. E esse número, eu creio que ele ainda aumentou mais ainda, né? Se a gente para pensar, o mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas acreditam em ideias antissemitas. E a população judaica no mundo é 14 milhões. Então, quando a gente fala, né, sobre antissemitismo, o que é que a gente entende por antissemitismo? Eu acho que primeiro é bom já ressaltar isso. Existe hoje uma definição que é, inclusive, adotada pelo governo de Portugal, também pelo governo do Brasil, que é da Aliança Internacional de Memória para o Holocausto, que afirma que o antissemitismo é qualquer tipo de percepção negativa que você tem contra os judeus ou contra uma coletividade judaica, simplesmente por ele ser judeu. Então, vai desde estereótipos, como, por exemplo, dizer que os judeus são culpados pela morte de Jesus, até dizer que os judeus eles mandam na economia, que os judeus falam demais sobre o Holocausto, coisas nesse sentido. Então, a gente houve um acirramento muito grande, um crescimento do antissemitismo devido à pandemia, né, que a gente viveu. Então, a pandemia de Covid-19 trouxe aí vários debates políticos, né? A gente também tem visto aí esse acirramento, nessa polarização política no mundo inteiro. Então, muitas teorias da conspiração, muitas fake news. Então, muitos judeus foram acusados, né, de ser tanto pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda. É importante deixar isso claro. O antissemitismo ele é ambidestro, ele está presente em todo o espectro ideológico. Então, desde gente que dizia que Israel tinha criado a pandemia para vender vacina, até gente que, pelo contrário, que queria dizer que a obrigatoriedade da vacina era semelhante às práticas nazistas, né? É uma tentativa de relativizar o Holocausto, né? O crescimento do negacionismo do Holocausto também tem crescido, e eu acho assim que um dos fenômenos também é as redes sociais, mas algo que a gente já começa a ver, já tem estudos que demonstram isso, são as ações, infelizmente, nos últimos meses, do Kanye West, né? Ele é um cantor de rapper americano, ele é muito famoso. Então, como eu falei, no mundo tem 14 milhões de judeus. O Kanye West tem 34 milhões de seguidores só em uma rede social. Então, ele tem abraçado um discurso abertamente neonazista, baseado também numa visão cristã, né, uma forma de antissemitismo cristão, só que ligado a um grupo negro dos Estados Unidos, né, que diz que o verdadeiro Israel, os verdadeiros judeus da Bíblia, não são esses judeus que a gente conhece hoje, mas sim os negros cristãos. Então, eles dizem que os judeus que a gente conhece hoje seriam a sinagoga de Satanás, lá de Apocalipse 2:9, seriam os filhos do diabo, que Jesus fala em João 8. Então, a gente já teve vários ataques nos Estados Unidos de pessoas dizendo que, atacando os judeus e dizendo, olha, o Kanye West estava certo sobre vocês. Então, essa é uma tendência, né? O próprio conflito Israel-Palestina, por exemplo, acirra muito essa questão do antissemitismo. Então, a gente tem estudos que mostram que quando há algum acirramento nas disputas entre Israel e o Hamas, né, que é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, a gente tem um aumento também nos ataques aos judeus nas ruas, a gente tem um aumento dos ataques também nas redes sociais. Então tem também uma discussão aí muito grande sobre até que ponto você pode criticar as ações do governo de Israel sem recorrer a estereótipos antissemitas, né? Até onde você está somente criticando Israel, que é normal, que é legítimo, o que é até necessário, né? Porque Israel é um país como outro qualquer, mas há momentos em que aplica-se a Israel um padrão que não se aplica a nenhum outro país. Então, a gente para ver, por exemplo, nas Nações Unidas, o número de resoluções no Conselho de Direitos Humanos, na Assembleia Geral contra Israel, é totalmente desproporcional se a gente compara países que estão... a Rússia, por exemplo, que invadiu a Ucrânia, que está toda essa guerra aí, teve muito menos da metade de resoluções contrárias do que Israel. Né? Países que estão em guerra civil, como a Síria, como a Líbia, vários outros assim, recebem um número muito menor de resoluções, de condenações da comunidade internacional do que Israel. Então, são essas tendências aí que fazem com que o antissemitismo ele se torne cada vez pior, né?
ele vem tanto, a gente tem tanto um antissemitismo político, como tem também esse antissemitismo religioso, que vem do cristianismo, e em algumas partes aí da Europa e do Oriente Médio também tem a questão do antissemitismo islâmico, que são justificativas que alguns radicais islâmicos encontram no Alcorão para também justificar o ódio aos judeus. Então, ele é multifacetado, infelizmente. Tendo em conta tudo isso que tu explicaste agora, acreditas que existem estratégias, países realmente focados, ou que pelo menos tenham nas suas pautas, estratégias para o combate do antissemitismo? Sim, sim. Se a gente para ver, por exemplo, os Estados Unidos têm um enviado especial no Departamento de Estado para o combate ao antissemitismo. Na verdade, tem dois. Tem um só para o antissemitismo e tem outro ligado para questões do Holocausto, né, o próprio governo de Israel. Na Europa, a gente tem visto uma mobilização muito grande da própria União Europeia, mas também de países específicos, né, além da Alemanha, claro, mas a gente tem visto alguns países mais do norte da Europa com essa preocupação. Tem havido vários fóruns de discussão acontecendo junto com essa organização, né, que existe, que é a Aliança Internacional em Memória do Holocausto, que busca criar estratégias de educação global, porque um grande desafio da gente combater o antissemitismo é porque, como eu falei, eles são um fenômeno internacional. Então, há recursos que a gente tem em português que não tem em inglês, não tem outros idiomas, e até mesmo a realidade, a maneira como o antissemitismo se manifesta, por exemplo, em Portugal, pode ser diferente do Brasil, né? Os livros que a gente tem na escola, né, os livros didáticos, a maneira como a gente ensina sobre o Holocausto, ela pode ser diferente, e isso pode influenciar. Então, tem havido aí muitos esforços nesse sentido de cooperação internacional dos países, tanto na questão de monitorar o antissemitismo, né, o negacionismo do Holocausto, como também de combatê-lo. E aí a gente tem algumas, uma área complicada, porque a gente tem algumas temas sensíveis. Por exemplo, na Europa, assim como no Brasil, existe uma noção de que a liberdade de expressão ela tem limites. Então, discursos, né, antissemitas, discursos que negam o Holocausto, eles são crimes, eles são punidos com crime. Só que nos Estados Unidos, não, né? Eles têm uma concepção de liberdade diferente, de que você pode falar qualquer coisa e que a ideia de que você deve combater o extremismo, o radicalismo por meio do debate de ideias, por meio da racionalidade. Eu acho isso complicado, porque a gente vive numa era de teoria da conspiração, e as teorias da conspiração elas não são racionais, né? Então tem havido muito essa discussão aqui no Brasil sobre isso, pessoas dizendo que no Brasil deveria legalizar um partido nazista, por que essas restrições? E eu acho isso absurdo, porque a gente tem visto que não tem muitos dados sobre Portugal, mas no caso do Brasil, o número de células neonazistas cresceu 600% nos últimos 4 anos. A gente tinha um número muito pequeno e hoje um número muito maior. E as pessoas elas se sentem à vontade nas redes sociais para espalhar esse preconceito, para espalhar esse ódio aos judeus. Eu não sou judeu, mas muitas pessoas acham que eu sou judeu, né? Assumem que eu sou judeu. Então eu mesmo recebo todo tipo de xingamento, gente dizendo que eu sou filho do diabo, que eu faço parte da sinagoga de Satanás. Então é um ódio antigo, mas que infelizmente ele se revigora, né? Ele vai mutando aí, assumindo novas roupagens, assumindo novos contornos, variando aí de acordo com o contexto. Isso dificulta aí o combate, mas também ao mesmo tempo torna ele cada vez mais necessário. Olha, está a ser uma autêntica aula para mim, em que eu estou a ver que todos os anos de escolaridade e universidade não foram suficientes. Pois mas um dos desafios de relações internacionais é esse, né? Porque o mundo ele vai sempre mudando. Constante mudança, e tu tens de estar constantemente de olhos postos para ver as mudanças e o que é que... Sim. Enfim, é uma coisa assim que parece assustadora, porque tu tens que olhar para vários âmbitos que acontece no mundo, aquilo que está a ocorrer no mundo, e parece que tu não tens assim jogo de cintura para chegar a todo o lugar, e isto para mim está a ser uma aula, eu acredito para os nossos ouvintes também. Que bom. Quase a terminar, como é que nós podemos, nós, pessoas normais, vamos dizer assim, com o nosso dia-a-dia, com as nossas coisinhas, colaborar para que a memória das vítimas ela não seja esquecida, mas também para ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos ou a postura que temos para não sermos antissemitas? Sim, eu acho que um dos maiores desafios do combate ao antissemitismo é a autoeducação, porque o antissemitismo ele é uma coisa que ele já está tão intrínseca no mundo,
principalmente na sociedade ocidental, que a gente reproduz, às vezes, sem se dar conta. Então, você pode repetir um estereótipo antissemita sem você ser antissemita. Você pode até repetir aquele estereótipo achando que você está expressando a admiração pelo povo judeu, por exemplo. Às vezes pessoas bem-intencionadas falam, porque todo judeu é rico, porque eles sabem administrar bem o dinheiro, como se isso fosse um ponto positivo, mas as pessoas não sabem que isso foi um estereótipo que foi criado, foi difundido na época do nazismo, justamente para justificar a perseguição aos judeus. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem que ter é buscar essa educação, mas eu acho que há algumas medidas que são práticas, né? Por exemplo, não comparar as coisas ao Holocausto. Como a gente até falou, né, no início, o Holocausto ele é considerado esse exemplo, né, que a gente tem de mal extremo, né? Tem toda essa carga moral, essa carga ética. Isso é bom, mas também é ruim, porque a gente é tentado a querer comparar com o Holocausto tudo que é aquilo que a gente acha grave, que a gente acha ruim. Então, nesse tempo de polarização política, é muito comum que a gente faça comparações indevidas em relação não só a vacinas, mas em relação a coisas que a gente não gosta, né? De chamar o candidato que a gente não gosta de nazista, de coisa do tipo. E isso é complicado, porque algumas pessoas realmente vão ser nazistas, mas se a gente chama todo mundo de nazista, quando a gente for chamar a pessoa verdadeira, ninguém vai ouvir, vai entender. Então, eu acho que, principalmente, a maneira que a gente tem de respeitar a memória do Holocausto é essa, não comparando com fenômenos que a gente tem hoje. Né? O Holocausto, ele só pode ser comparado a outros genocídios, e muitas das vezes essa comparação acontece somente para que a gente veja o caráter único desse evento. Então, a gente pode comparar, por exemplo, a maneira como que os nazistas usavam o discurso religioso para justificar o antissemitismo, com a maneira como que o Estado Islâmico usou também um discurso religioso para perseguir os cristãos e os yazidis no Iraque. Mas ao fazer essa comparação, a gente vai ver na hora o quanto que o caráter do Holocausto ele foi muito pior, porque no caso do Estado Islâmico, se os cristãos se convertessem ao Islã ou se pagassem um imposto, poderiam continuar vivendo, né? Até mesmo os Yazidis, né, que havia uma política do Estado Islâmico mais contrária, que chamava eles também adoradores do diabo, né, como os nazistas diziam dos judeus, mas se eles se convertessem ao Islã, eles poderiam continuar vivendo. E os judeus eles não tinham essa opção, ainda que um judeu ele se convertesse ao cristianismo, ele era perseguido. Então havia uma pressão na Alemanha, até mesmo para que os cristãos os judeus que se tornavam cristãos que eram batizados fossem entregues para morrer. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente lembrar que o Holocausto ele foi um evento único e a gente só deve comparar ele a outros genocídios, mesmo quando a gente faz essa comparação, aí é que fica mais evidente esse caráter único. E acho que também a gente precisa manter essa memória viva para as próximas gerações, porque os sobreviventes do Holocausto eles estão morrendo. E existe um número muito grande de pessoas que não sabem o que foi o Holocausto. A gente tem visto com esse crescimento das teorias da conspiração, gente que tenta negar o Holocausto, né, dizer que 6 milhões é um número muito alto, de querer contestar como que os campos de concentração funcionam. Muitos países também têm tentado reescrever a história para meio que se isentar da sua culpa, da sua responsabilidade que teve durante o período nazista. Então, o maior desafio realmente é guardar essa memória para as próximas gerações. É interessante porque hoje uma das campanhas que a ONU tem é de combate ao negacionismo do Holocausto e o lema é proteja os fatos. Então, nessa era de pós-verdade que a gente vive, a gente tem que defender que a história realmente aconteceu. Isso é um desafio que outras gerações não tinham, porque a gente tem, né, os campos de concentração para serem visitados na Alemanha, a gente tem Auschwitz na Polônia, que você pode simplesmente ir para lá e ver, mas ainda assim tem pessoas que negam essa realidade, que negam que isso aconteceu. Então, até nós que somos educadores do Holocausto, trabalhamos com antissemitismo, a gente não está sabendo direito como lidar e como educar, mas é um longo aprendizado aí para frente, até para nós. E fica aqui um conselho, não só para mim, mas também para todos os ouvintes, a sermos um pouquinho mais autodidatas no que diz respeito a esta educação. Igor, antes de ires embora, como é que nós podemos conhecer mais do teu trabalho? Porque, se não me engano, tu escreveste um livro, certo? Por amor aos patriarcas. Fala-nos um bocadinho sobre isso, diz-nos onde é que te podemos encontrar, podemos te seguir, essas coisinhas todas. Aproveita agora, é agora. Então, fazer meu jabá, como a gente diz aqui no Brasil. É isso. Eu escrevi um livro chamado Por Amor aos Patriarcas, você pode encontrar ele em formato digital, na Amazon também, né? Tem tanto formato físico quanto em formato digital. Eu estou escrevendo aí mais um livro que deve sair
no segundo semestre, fim do próximo desse ano, pela editora Mundo Cristão aqui do Brasil. E as pessoas podem me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram quanto no Twitter, é Igor H. Sabino. Eu sempre posto vídeos lá quase que diariamente, notícias, comento sobre isso, então dou várias ferramentas de como você se educar, de como você combater o negacionismo do Holocausto, combater o antissemitismo. Tem esse trabalho educativo nas redes sociais, na divulgação científica também. E é isso, meus principais canais hoje, no Twitter, no Instagram e esses livros aí que eu tenho escrito aos poucos. Muito bem, tu estás onde precisas estar, que é onde toda a gente também tem acesso. Então não há desculpas, caro ouvinte, não há desculpa alguma. Igor, muito obrigada pela tua participação. Obrigada também pela educação que nos deste aqui. E, mais uma vez, hoje sendo dia 27 de janeiro, que seja mesmo um dia onde vocês possam pensar um pouquinho mais acerca das vítimas do Holocausto, mas também que seja um momento para pensarem um pouquinho acerca de atitudes e palavras que às vezes podem sair da boca, mesmo sem querer, que no fundo têm um caráter antissemita e nós precisamos ter cuidado com isso. Este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e até à próxima. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.